Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 7 de março de 2020. Aviso diz a moradores de prédio que não aceitará outros idiomas pós-Brexit. Um aviso incomodou moradores de um edifício em Norwich, cidade a 160 quilômetros de Londres, na Inglaterra. Intitulado Happy Brexit Day, Feliz Dia do Brexit, em português, o texto dizia que agora, com a saída do Reino Unido da União Europeia, outros idiomas não seriam mais tolerados. O caso está sendo investigado como crime de ódio pela polícia local. O papel com o texto foi pregado na porta de todos os apartamentos dos 15 andares do edifício Winchester Tower. O caso veio a público na sexta-feira, dia em que o Reino Unido saiu oficialmente do bloco. Já que nós, finalmente, temos nosso país de volta, sentimos que há uma regra que precisa ficar clara aqui para os moradores do Winchester Tower. Nós não toleramos pessoas falando outros idiomas que não seja o inglês nos apartamentos, diz o aviso. O conteúdo xenófobo do comunicado não para por aí. Se você quiser falar qualquer que seja a língua mãe do seu país de origem, então nós sugerimos que você volte para este lugar e devolva o apartamento ao conselho, para que eles possam chamar britânicos para morar aqui e possamos retornar ao que era normal antes de vocês infectarem essa grande ilha. Há ainda outra frase em tom de ameaça: é uma escolha simples obedecer a regra da maioria ou sair. Uma moradora disse à BBC que os cartazes ficaram até o sábado, quando foram retirados pelo zelador do prédio. O Conselho Administrativo da cidade reprovou a atitude de quem criou os cartazes. Norwich se orgulha de ter uma história de ser uma cidade de portas abertas, e não vamos tolerar esse comportamento. Levamos o caso muito a sério e incentivamos os moradores a entrar em contato conosco ou com a polícia em caso de alguma preocupação, disse o órgão. O caso foi denunciado e a polícia abriu uma investigação para descobrir o autor do texto. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona sobre a diversidade das raças. Diversidade das raças humanas 52. Donde provém as diferenças físicas e morais que distinguem as raças humanas na Terra? Do clima, da vida e dos costumes. Dá-se aí o que se dá com dois filhos de uma mesma mãe que, educados longe um do outro e de modos diferentes, em nada se assemelharão, quanto ao moral. 53. O homem surgiu em muitos pontos do globo. Sim, em épocas várias, o que também constitui uma das causas da diversidade das raças. Depois, dispersando-se os homens por climas diversos e aliando-se os de uma aos de outras raças, novos tipos se formaram. A estas diferenças constituem espécies distintas. Certamente que não todos são da mesma família. Porventura as múltiplas variedades de um mesmo fruto são motivo para que elas deixem de formar uma só espécie? O espírito Miramês esclarece no livro Filosofia Espírita volume 2, psicografado por João Nunes Maia: a diversidade em toda a criação de Deus é mostra de sua inteligência soberana. A beleza que constitui as coisas do Senhor está nas variações sem perda da harmonia, que sublimam todos os ritmos. Tudo muda, de segundo para segundo, embelezando cada vez mais a natureza, nas linhas a que fomos chamados a servir. Um dia não é igual ao outro. O céu que se contempla da terra mostra diferenças dia a dia e noite a noite. As pessoas têm suas mudanças e reações variadas. Os animais e os pássaros, a flora e a fauna se alteram constantemente.
Todas as formas se integram e desintegram com frequência, pela força do progresso. Se assim podemos dizer, tudo que existe está em contínua modificação. Esta é uma lei cósmica que opera em toda a criação. Não há somente diversidade nas raças humanas, mas variedades em todas as coisas que Deus criou e nós, na profundidade das nossas consciências, gostamos de variações. Sentimos um prazer indefinível nas mutações. Em se falando do espírito encarnado, as diferenças físicas vêm da vontade do Criador, que certamente achou melhor que assim fosse, para nossa própria alegria. Entretanto, estabeleceu leis que pudessem regular essas mudanças, como sendo um aprendizado para determinada faixa evolutiva das criaturas e dos próprios animais, vegetais e minerais. Primeiro, uma raça humana desceu para a carne, com certo preparo no mundo espiritual, para esse ou aquele continente, trazendo as características adequadas ao lugar onde iriam nascer. Depois, foram reforçados os caracteres próprios do local aonde foram chamados a viver. O corpo de carne é, pois, obediente às leis físicas, bem como atende às heranças do empréstimo biológico. Tudo que existe na Terra foi idealizado nos planos do espírito por engenheiros siderais, que copiam e entendem a lei de Deus, executando sempre a sua vontade. Se existe diversidade no mundo físico, muito mais no mundo moral de cada criatura. Se no mundo moral há diversidade em tudo, no mundo espiritual muito mais. Existe uma infinidade de divisões, sem que a natureza se mostre aflita ou deixe faltar alguma coisa para a sua própria segurança. Bastou que o mundo dos espíritos preparasse um casal de seres de cor, para que reinasse uma prole enorme na região escolhida. Assim ocorreu com todas as raças de todos os viventes que existem na Terra. Bastou que os benfeitores espirituais, em nome de Deus, materializassem uma semente de uma determinada espécie, para que ela enchesse a Terra com infinitos descendentes. Assim sucede em todos os reinos. Aí está a chave da diversidade das coisas, de tudo, que existe no mundo e nos mundos. O Senhor assegurou para tais diversidades os climas correspondentes, criando a lei da afinidade para sustentar assim aquilo que deveria ser. Deixou para o homem alguma coisa a ser feita, no sentido de que ele pudesse cooperar nessas mudanças, formando novos tipos de acasalamento de raças diferentes, como também animais e plantas, dando novas cores às belezas já estabelecidas pela divindade. Deves estudar mais a natureza, no livro da vida que se abre nas páginas do tempo, que ele te dirá algo mais daquilo que não podemos dizer. A consciência de quem estuda despertará em sua plenitude, pela observação sincera de Filho de Deus, porque ela guarda todos os mistérios da vida, com a capacidade de revelar gradativamente as leis, na sequência das necessidades. Isto é Deus em nós, operando em nós. Esta foi a crônica do amanhecer de 7 de março de 2020. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.